Olá, eu sou Thaís Rocha e esse é o Papo de Veterinária, o único canal do YouTube que traz para você as diferentes áreas da medicina veterinária pela ótica de quem trabalha nelas. Desde a infância, sem saber, ele já projetava a possibilidade de trabalhar com pinguins. Durante a graduação, Luiz Felipe Maiorga ingressou na área de animais marinhos, inclusive fundando o Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos, o IPRAM, no Espírito Santo. Se você quer saber mais sobre as diferentes áreas da medicina veterinária, não deixe de se inscrever no canal, curtir e compartilhar os vídeos e ativar o sininho das notificações. Me siga também nas redes sociais, no @canal Papo de Veterinária no Instagram, onde eu trago diversas informações sobre a profissão para você. Nosso podcast Papo de Veterinária com Thaís Rocha também está disponível em diversas plataformas de streaming. E toda segunda-feira temos episódios novos no ar. Vamos juntos? Olá, seja muito bem-vindo ao Papo de Veterinária. É um grande prazer ter você aqui com a gente hoje. Luiz Felipe Maiorga é médico veterinário formado pela Universidade de Vila Velha, no Espírito Santo. Ele trabalhou com animais selvagens e marinhos, trabalhou no monitoramento da temporada reprodutiva de tartarugas marinhas na Ilha de Trindade, atuou em atendimento a encalhes de cetáceos e é sócio fundador e presidente do Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos, o IPRAM, aqui no Espírito Santo também. Então, seja muito bem-vindo, Luiz. Obrigado. A sua escolha pela medicina veterinária foi aquela trajetória mais clássica da nossa profissão, né, em que a pessoa já sonha em trabalhar com animais desde a infância, ou houve algum evento ali diferente que fez com que você escolhesse essa profissão? Não, eu sempre soube que seria veterinário. Desde criança, eu e um colega meu, a gente falou que ia ser veterinário, ia abrir uma clínica, e a gente até desenhava, a gente recuperou esses esboços que a gente fazia quando era criança, e aí a gente falava que na nossa clínica ia ter iguana, arara, papagaio, e aí tinha, assim, um casal de pinguins. Aí a gente até pensou em pinguim quando era criança. Então, você não entrou já pensando assim, apesar de você ter o desenho da clínica, o esboço, inclusive com pinguins, você não entrou pensando, focado especificamente nessa área que você atua hoje? Exato, não. Entendi. É bem interessante, né? Porque é uma questão que a gente sempre conversa com o pessoal que trabalha nessas áreas, que a gente não tem disciplinas específicas durante a graduação, que todo mundo associa imediatamente o médico veterinário com o atendimento a esses animais. No entanto, durante a graduação a gente não vê nada, né? Não sei se você teve alguma aula com pinguim. Eu vi pinguim só, sei lá, em jardim zoológico, né? Em aula na graduação eu nunca vi. Então é bem interessante que você já tivesse, né, lá no passado, né, uma prospecção ali da possibilidade de trabalhar com pinguim um dia na sua vida, né? Sim, acho que o que me deu start mesmo, que era possível lidar com animais marinhos, foi logo no começo do curso, né? Tem aquele mundo de opções, você começa a acompanhar. E eu já comecei a ver que talvez eu não queria ser da clínica de pequenos animais. Mas aí nas primeiras matérias, né, de anatomia, lá no anatômico da UVV, haviam carcaças de tartarugas marinhas, tá? Carcaças grandes, né? E eram abertas janelas nela, na carapaça. E aí os órgãos estavam preservados de formol. E foi aí que eu comecei a pensar, caramba, veterinário não é só cão, gato, ovelha, boi, vaca, né, e cavalo. Eu falei, caramba, tem um monte de bicho legal aqui no anatômico, né? Então, aí isso deu o primeiro start, assim, a primeira centelha, né? Eu também estava na faculdade sem nenhum direcionamento, tive a oportunidade de ser voluntário numa organização que tinha atendido os pinguins no ano anterior. Eu não tinha participado. E eu fiquei, nossa, mas eu quero ser estagiário lá, vai que esse ano vem pinguim de novo, né? Achei curioso. Era o Instituto Orca, né? Que ele fica aqui em Vila Velha, no Espírito Santo, tem em Guarapari também. E aí eu consegui um contato por uma pessoa, um estudante do UVV, um veterano, que eu era um calouro, né? E ele já me deu as coordenadas. Falou, então você vai lá, liga para eles, pede para fazer uma entrevista e tal. Então eu comecei lá. E aí lá você lidava com carcaças de golfinhos. Então a gente fazia o exame necroscópico, abria a carcaça, recuperava as amostras que fossem necessárias e processava os ossos. Então esse é um trabalho que espantava os estagiários, porque você descarnava o máximo que pudesse dos ossos, colocava num tanque de maceração, ou tinha 2 tanques, né? Então às vezes eram 2 animais simultaneamente, esperava alguns dias, era água corrente, e depois de uns dias os ossos apodreciam e iam soltando mais fáceis.
mais facilmente, a carne é soltando mais facilmente do osso. E a missão do estagiário era enfiar a mão lá com luva e tudo mais, e começar a terminar de limpar com faca, com escova de dente, limpar com sabão para tirar gordura, osso por osso, vértebra por vértebra. E aí era uma nojeira, mal cheiroso, e os estagiários tinham uma vida útil curta lá. Só que eu adorei, eu me encontrei lá. Falei, nossa, isso é muito legal, quero fazer isso. Aí acabou o período pré-determinado, combinado do estágio, aí eu falei, poxa, posso continuar? Pode continuar. Então foi aí que começou mesmo minha carreira com animais marinhos. E aí, até hoje em dia, assim, ainda é fácil conseguir essas oportunidades? Você acha que é bem divulgado, onde existe a possibilidade de inserção ali, mesmo que seja para começar como estagiário? Ou a pessoa já tem que, né, ir conversando com pessoas para ter um direcionamento, ter uma ideia de como ela pode fazer para conseguir essas oportunidades? Porque, assim, na minha época da graduação, a gente fazia o quê? Eu olhava o mural, né, da faculdade, eu olhava se tinha algum papel ali fixado dizendo o que a gente poderia fazer, né? Ou por essas conversas realmente com colegas que já estavam, né, mais adiantados no curso. Hoje em dia a gente tem a questão da internet também, né? Mas você acha que é assim, bem divulgado? É fácil encontrar essas informações ou não? Hoje em dia é mais fácil do que nunca. Na minha época, a internet era tudo mato. Esses portais de notícia que a gente tem hoje nem existiam direito. Você entrava num site de um UOL da vida, era muito mal feito o site, cheio de bug. Né? Então, os e-mails tinham limite de armazenamento, o maior deles era o Gmail, né? Que dava 1 giga. Então, assim, era uma coisa muito mais tosca, realmente dependia muito mais do boca a boca, dos relacionamentos, de vir um palestrante de fora, dava palestra lá no evento de semana acadêmica, e você conversava com ele, deixa eu fazer estágio lá no seu estado. Aí você ia de ônibus para lá e fazia o estágio em outro estado, né? Em outra unidade federativa. Hoje em dia não, muito mais fácil. Existe uma coisa que não existia na época, que é um projeto de monitoramento de praias da Petrobras. Ele vai do Espírito Santo até o Paraná. E aí, se a pessoa está aqui no Espírito Santo, tentou fazer estágio no IPRAM, não foi selecionado, não conseguiu. Bicho, manda e-mail, tenta no Rio de Janeiro, tenta em São Paulo, tenta em Santa Catarina, entendeu? Assim, tem muitas opções. E tudo ao alcance de você mandar um e-mail e receber uma resposta positiva ou não. Então dá para você ficar tentando. Hoje em dia é bem diferente. Além do estágio, era fácil você conseguir acesso a informações científicas, livros, né? Porque a internet você falou que era mato ainda, né? Então, provavelmente os próprios mecanismos de busca não traziam assim tantos resultados assim. Mas ainda Exato. assim, você conseguiu fazer curso nessa área? Como é que foi? Não existia curso para veterinário nessa área. Eu fazia curso dos biólogos. Então, eu fiz um curso que me abriu uma porta muito interessante, que foi o curso de observadores de bordo. Foi organizado pelo Projeto Tamar, e trouxe vários convidados, trouxe o Projeto Albatroz e tudo mais. Foi na UFES, e aí fui eu veterinário no meio dos biólogos. Né? E nada daquilo se aplicava na minha vida. Né? Realmente trabalho de biólogo, né? Que é uma coisa bem especializada deles também. Só que eu entrei e fiquei numa lista de pessoas que tinham feito o curso. E aí surgiu uma oportunidade, logo que eu comecei, né, o estágio nessa área de animais marinhos, e eu comecei em 2007. Em 2008, deixa eu explicar, o Projeto Tamar, ele tem uma das linhas de pesquisa dele que é na Ilha da Trindade. Então ele manda pesquisadores que ficam lá 2 meses, que é o período que na vida marinha vai lá levar alimento, fazer a troca de pessoal. Então eles trocam as pessoas a cada 2 meses também, o Projeto Tamar, na temporada reprodutiva da tartaruga marinha. E um pesquisador deles, um estagiário, né, desistiu de última hora, deu para trás. E faltava, assim, acho que menos de um mês, faltavam umas 3 semanas, ou coisa assim. E aí eles estavam loucos, desesperados. Aí eles mandaram um e-mail para todo mundo daquela lista que fez o curso de observadores de bordo. E aí falaram, gente, quem pode daqui a 3 semanas estar lá na Ilha da Trindade? Aí eu pensei, cara, eu vou. Aí eu conversei com meus pais, já falei, cara, eu vou, deixa eu entrar. E realmente ninguém podia. As pessoas têm seus compromissos e tudo mais. E eu tive que trancar a faculdade, tive que sair do estágio que eu estava, correndo o risco de não conseguir voltar, né? Não sabia do futuro. Mas aí eu larguei tudo, né? E resolvi me candidatar. E, na verdade, não concorri com ninguém, só eu queria ir mesmo. Aí foi assim que eu consegui, sem experiência em monitoramento de tartaruga no continente, que era um requisito, né, normalmente, para você estar lá, consegui ir, sem experiência nenhuma. E lógico que o meu parceiro, ele tinha uma ampla experiência, ele é o Daniel Filgueiras, oceanógrafo, ele trabalha aqui no Espírito Santo ainda, inclusive, com mergulhos, né, aqui em Guarapari e tudo mais. E aí ele me ensinou tudo. Então ele falou, não, vai comigo que eu vou te ensinando. E aí eu fui aprendendo lá na Ilha da Trindade, um privilégio gigantesco.
Não fiz nada de veterinário lá. Apesar da gente ter colhido o sangue de uma tartaruga, eu também só observei como estagiário e colocamos uma anilha nela, mas eu não fiz uma atividade veterinária. Mas isso já me agregou muita coisa, porque naquela época, né, hoje em dia também, mas naquela época, você não tinha nenhum curso de animal marinho para veterinário. Tudo que você tinha que sugar era dos biólogos. Então, me deu uma bagagem muito importante para eu chegar e começar a aplicar também, né, na parte veterinária. Aí eu cheguei, dei palestra no GEAS, falando como é que foi na Ilha da Trindade, foi uma coisa bem legal para minha carreira, assim. Pensando assim, né, nas escolhas que você fez ao longo da graduação, então você já falou a respeito desses estágios, né, dessas oportunidades, de trancar curso, de fazer a escolha de deixar um estágio para poder aproveitar a oportunidade em outro projeto. O que você considera que foi importante realmente em termos de carreira e que a faculdade te proporcionou aí ao longo da graduação? Eu acho que o mais importante de tudo é o networking, né? E isso aí você faz tanto com os colegas quanto os professores. Então, uma oportunidade que eu tive muito boa para eu entender, né, como me virar, como ser mais proativo, foi assim que eu voltei da Ilha da Trindade, continuei fazendo estágio com animais marinhos e, paralelamente, eu consegui entrar também no estágio de animais silvestres da UVV. Então, eu fazia 2 estágios simultaneamente. E aí eu fui orientado, né, e sou até hoje, né, sou orientado do professor João Luiz Rossi Júnior. Ele me orientou também no mestrado no UVV. E ele é um cara muito descolado, empurra você, vai lá e faz, e aí se você não sabe, ele explica, mas vai lá e faz sozinho, não puxa pela mão, não. E aí comecei a entender realmente que a gente tem que correr atrás das coisas. Então, por exemplo, quando eu era criança eu tinha uma curiosidade, né? Poxa, mas como é que o cara vira cientista? Porque não tem curso de ser cientista, né? Como é que o cara é um cientista, trabalha com isso, com ciência? Aí eu fui entender na faculdade, não, você tem que ir publicando, escrevendo artigo. E se você parar no meio do caminho, acabou. Mas se você continua, em algum momento você vira uma referência naquela área, naquele assunto. E aí na Ilha da Trindade, eu tinha descoberto que eles tinham enterrado uma baleia bicuda. Ele é um meio termo entre os golfinhos. Ele é grande igual a baleia, mas não é uma baleia. Ele é parente do golfinho e da orca, porque ele tem dentes. Os militares tinham enterrado poucos meses antes de eu chegar. Aí eu fui atrás dessa carcaça, desenterrei, tirei o crânio para identificação, separei um dente, porque essas baleias bicudas elas são muito parecidas às vezes. E aí só pelo formato do dente, tem a chave de identificação de dentes, e só assim você vai conseguir identificá-los. Então muitas dessas coisas, o professor João Rossi ia me explicando. E aí eu fui fazendo sozinho, conseguindo escrever. Escrevi junto com o pessoal do meu estágio de animais marinhos, que era o pessoal do Instituto Orca, e aí publicamos. E aí nisso eu fiquei assim, caraca, bicho, eu sou estudante, eu consegui publicar um artigo e dá para fazer muita coisa, então. Não precisa esperar, porque às vezes a gente acha assim, quando eu me formar, vou ter meu diploma na mão, as pessoas, né, as empresas vão me puxar pela mão, venha formado, venha trabalhar, bem-vindo ao mercado de trabalho. E não é assim, né? Então, quanto antes a gente começar a correr atrás das coisas, melhor também. Na UVV a gente organizou semana acadêmica, é um inferno, não recomendo para ninguém, mas é muito bom, faça. E aí você conhece os palestrantes, né? E aí você aprende bastante coisa também de como tratar uma pessoa que tem mais uma reputação, né? Como buscar ela no aeroporto, como organizar as finanças da semana acadêmica. Então é uma coisa também que ajuda muito na maturidade, porque te ajuda, já te prepara lá para frente. Uma coisa que as pessoas não dão valor, mas é muito importante, é a matéria de administração do curso. Se as pessoas prestassem mais atenção nessa matéria, ajudaria muito no futuro. E depois você vai quebrar a cabeça de qualquer jeito para resolver os problemas, se você prestasse atenção na aula, né, e ajudar melhor. O que mais? Cara, a própria biblioteca, né? A biblioteca da UVV é uma coisa fora de série. E aí você não pode, né, fazer a cópia de um livro inteiro. Então eu tinha livros, por exemplo, de evolução dos animais, né? Eu tinha muita curiosidade, principalmente do surgimento dos cordados, né, que vieram de seres parecidos com os poríferos e tal. E eu ia xerocando, sei lá, 3 capítulos por dia, para, deschavadamente, conseguir xerocar uma boa parte do livro. E assim, tem coisa muito boa na biblioteca do VV. E ainda assim, hoje em dia, a pessoa fala, na internet tem. Cara, tem, mas às vezes é um arquivo muito pesado, às vezes é um arquivo muito que está bloqueado, e você tem que comprar. Então, assim, a biblioteca da UVV foi muito boa também para o meu crescimento, para abrir a mente, né?
Por exemplo, eu comprei um livro de anatomia. Comprei no começo do curso, que achei que ia ser útil, foi, ajudou. Só que aí eu vi que o professor se guiava por outro livro, né, pelo Popesco. Aí a gente ia na biblioteca, tinha lá as cópias, a gente ficava brigando para revezar pelos livros e tal, mas fazia xerox. E aí eu comecei a ver que tinha diferenças, né? Então, a gente entra na faculdade, às vezes, acha que o conhecimento é absoluto. E não é, né? Tem um autor que vê a anatomia de um jeito, tem um autor que vê a anatomia do outro jeito, tem um que usa nomenclatura tal. E aí você começa a ver que existem diálogos, né? Na mesma área do conhecimento existem diálogos de pessoas que pensam diferentes, e você tem que ter um senso crítico, né, para ir usando. Então, assim, tudo isso abriu muito a cabeça, né, para você entender hoje em dia. Eu preciso hoje em dia desse tipo de conhecimento. É engraçado porque, às vezes, quando a gente é estudante, a gente vai, por exemplo, tem uma aula com um professor de uma disciplina e aí ele dá um exemplo de uma conduta que ele considera adequada para tocar um caso. Aí você tem outro professor que toma outra conduta diferente ali, e aí a gente fica naquela disputa mental de querer saber qual é a verdade absoluta, né? Quem está certo e quem está errado, porque a gente acha que tem que ter uma resposta certa e absoluta para tudo, né? Porque eu acho que essa tentativa de achar uma resposta única para uma série de questões daria assim, uma relativa segurança para a gente. Não, existe aqui algo verdadeiro que sempre vai ser ali, né, uma opção que eu posso seguir, né, e que vai dar certo. Mas no final das contas, outra frase que a gente fala muito é biologia na matemática, né? Então é um Exato. contrassenso, assim, a gente fica tentando achar uma coisa segura e matemática onde a gente possa se amarrar, mas ao mesmo tempo a gente vai começando com a experiência a lidar com uma série de casos que você vê que não existe uma resposta única. E às vezes você fazendo tudo o que está lá, mas essa questão, né, dos alunos terem essa percepção de terem acesso à biblioteca, a gente está lá disponível para o aluno acessar, né? E você ter, às vezes, acesso a livros de outras áreas que vão ser complementares, que vão trazer ali um conhecimento bacana para você ampliar a sua base de conhecimento, isso é extremamente importante, né? E aí acho que as pessoas têm que realmente abrir a cabeça, né, para enxergarem que existe sempre muito mais que pode ser feito, muito mais a aprender, né? E muitas possibilidades aí ao longo do caminho. Eventualmente você perde uma oportunidade ali, mais à frente pode ser que surja uma outra coisa bacana também. Então tem que estar atento, né? E fazendo essas conexões e fazendo essas redes de contato, né? Essa questão de organização de semana acadêmica também, você comentou. Eu fiquei observando uma vez os alunos conduzindo, né? Apresentação de palestrante, era aquela coisa meio assim. Aí você, eu falei, gente, palestrante, né? Senhor, senhora, tem que dar uma, né? É uma outra forma de abordar e tal. E são questões que vão vindo com o tempo, né? Com a experiência, realmente. Então, é bem interessante isso aí. Luiz, e aí como é que foi a sua experiência no monitoramento de encalhes, né? Porque, com certeza, as pessoas têm muita curiosidade com relação a esse tipo de atividade. Quando eu conversei com a Rafaele Monteiro, ela falou, nossa, muito, a gente aprende muito, mas é muito, muito frustrante, porque ela falou, eu não me sentia veterinária, né? Porque quando o animal encalhava, ele estava muito mal, já acabava morrendo, então não conseguia salvar ninguém, ou então chegava lá, o bicho já estava morto, né? Então, assim, tem o aprendizado que você adquire fazendo uma necrópsia, né? Acompanhando ali o que pode ter acontecido com aquele animal, mas também tem aquela coisa que a gente traz quando a gente escolhe o curso de veterinária, de querer salvar os animais, né? Então, como é que foi essa experiência para você? Então, eu atuava nessa parte de carcaças, né, de golfinhos no Instituto Orca, e aí, posteriormente, ainda estudante, a gente fundou o IPRAM para otimizar o atendimento aos pinguins, porque eles chegavam em grande quantidade, uma mortalidade altíssima, e aí a gente queria ter o controle dessa situação e tentar melhorar algumas coisas. Então, a gente fundou o IPRAM em outubro de 2010, eu fui formar em julho de 2011. No começo é frustrante. Quando a gente fundou o IPRAM, eu já estava mais calejado, né? O que acontece? A gente tem que entender que esses animais eles estão seguindo o fluxo natural e eles iriam morrer, né? Por culpa do ser humano ou não. O que a gente está fazendo é uma intervenção. Se essa intervenção for bem sucedida, melhor. Se ela for mal sucedida, bom, pelo menos o animal morreu sem sentir dor, né? Recebendo um tramadol, um analgésico qualquer, né? Pelo menos ele morreu em condições melhores do que na natureza, porque às vezes uma tartaruga, né, um pinguim que está abandonado ali na praia, se ele não for recolhido, às vezes o urubu começa a comer o bicho vivo ainda. A natureza ela é muito brutal, ela é muito brutal. Então, isso ajuda a gente a trabalhar, né,
a seguir em frente. Então, hoje em dia, assim, eu sou uma pessoa bem dessensibilizada quanto a isso. O paciente chegou, morreu. Poxa, que pena, mas poxa, que bom que morreu aqui nos centros de reabilitação, né, recebendo remédio, recebendo atenção. E os que vivem, então, são os que deixam a gente muito animado. A gente fala, poxa, que bom. A gente conseguiu recuperar uma tartaruga ameaçada de extinção, que vai desovar, que vai se reproduzir. Que bom que a gente conseguiu salvar os pinguins. Então, a gente tem que focar também nas coisas boas, né? É diferente do proprietário, não, do veterinário que atende o cão, o gato de proprietário. Ele não tem opção, assim, né, na cabeça dele de falhar. Ele tem que dar certo. E aí ele fica devastado quando o animal vai a óbito, apesar dos esforços. Os nossos bichos não têm donos, né? Então a gente está fazendo já uma coisa positiva que naturalmente ele não receberia. E como é que foi, então, essa decisão de montar um instituto, né, ainda na graduação? Você falou da questão da administração, né, e com certeza é uma cadeira que é importante para qualquer área que a gente vá atuar. Tem gente que se forma, não sabe nem administrar a própria carteira, né, o próprio dinheiro, que dirá administrar negócio, e muitas pessoas têm essa vontade de empreender, de abrir seu próprio negócio, e a gente sabe que, por mais que exista, né, toda aquela base ali técnica e o desejo de dar uma assistência a esses animais e de incrementar o conhecimento na área, etc., tem toda uma parte logística, operacional, que você também precisa ali dar conta, né? Então, como é que foi essa experiência, né? Como é que vocês conseguiram viabilizar a formação de um instituto ainda na graduação? Então, a gente não conseguiu, né? A gente ia fechar o instituto em 2012. É uma situação muito complicada, porque a gente tinha que fazer uma vaquinha entre os membros fundadores para poder pagar o contador todo mês, né? A gente... eu vou no tal lugar para ver uma área que pode ser que essa área seja cedida para a gente trabalhar, lá na Barra do Jucu, vamos supor. Aí pegava emprestado o carro do pai, aí isso é história real, tô contando. Aí você ia lá, via a área, poxa, legal fazer reunião, tá, vamos embora. Na hora de ir embora, a gasolina acabava, você ficava na estrada ali, no meio da rodossol, tendo que ir lá no posto de gasolina encher um galão. Então, assim, era um começo bem complicado, né? Bem sofrido. A primeira temporada de Pinguins que a gente atendeu sozinho em 2011, a gente se endividou, pegamos dinheiro com o irmão de membro do IPRAM, e aí no finzinho, quando os Pinguins já estavam indo embora, uma ONG parceira que salvou, assim, que ajudou muita gente, foi a instituição chamada Associação Voz da Natureza. Né? Eles conseguiram, com a nossa ajuda, a gente explicou e tal, e eles conseguiram no IEMA um convênio. E aí esse convênio deu recurso para comprar as piscinas da temporada que vem, comprar freezer da temporada que vem, tendas, várias estruturas, microscópio, centrífugo, algumas coisas para a gente poder fazer os exames também pré-soltura dos pinguins. E eles conseguiram pagar, acho que 2 meses, se eu não me engano, 2 ou 3 meses de consultoria para mim e para Renato, os diretores do IPRAM. Aí o que a gente fez com esse dinheiro? A gente pegou para a gente? Não. A gente pegou e pagou a dívida. Então a gente ainda ficou no 0-0, mas melhor do que endividado. Aí em 2012 a gente ia fechar. A gente falou, bom, a gente não tem dinheiro, né? Não sei o que a gente vai fazer e tal. Aí as coisas começaram a melhorar aos poucos, né? As pessoas vendo a luta foram ajudando. Então, por exemplo, a Tainan, que é uma analista do IEMA, Instituto Estadual do Meio Ambiente, ela lutava muito para que o governo do estado, através do IEMA, assumisse essa responsabilidade, né, dos pinguins. E aí ela conseguiu que o IEMA autorizasse a gente a usar uma área abandonada, né, um prédio abandonado que eles tinham lá naquele complexo deles. Aquela área do IEMA, em Cariacica, onde o IPRAM está até hoje, ela era da Vale do Rio Doce, que fez um comodato com o governo do estado, deixou o governo do estado usar, e aí o governo do estado ele não usa todos os prédios que tem naquele complexo. É muito grande aquela área, né? A floresta. Então, ainda hoje existem prédios abandonados lá. E a gente pegou a cozinha industrial, que era toda azulejada, perfeito para a gente, para transformar no hospital veterinário. E a gente começou a reformar sem saber o que ia acontecer. Em junho, uma petroleira entrou em contato com a gente e falou, olha, eu tenho uma condicionante de licenciamento ambiental que é cuidar dos pinguins. Comecei com uma empresa, mas não deu certo. Está batendo o prazo dos pinguins chegarem, né, que é julho aqui no estado, e eu não tenho nada ainda. Pelo amor de Deus, me ajuda. E aí foi isso que salvou a gente, que a gente começou a funcionar. Aí com isso a gente conseguiu ter um estagiário, conseguia ter dinheiro para comprar o peixe dos pinguins, que é o maior desafio de todos. Para você ter noção, antes disso, como é que a gente arrumava o peixe dos pinguins? Né? A gente não comprava. A gente ia em Enseada do Suá, 5 horas da manhã, esperava os barcos de pesca chegarem, e aí, quando o pescador ele faz a pesca do camarão, ele passa uma rede de arrasto, pega tudo.
É uma pesca predatória assim que devasta, né, o ambiente marinho. Ela traz estrela do mar, traz caranguejo, traz peixinhos pequenos, que era o nosso interesse, mas traz de tudo: alga, lixo, pedra, coral e o camarão. E aí lá no mar mesmo eles já vão separando o camarão que eles querem, colocando nas caixas térmicas. E quando eles chegam em Vitória, na Enseada do Suá, eles derramavam tudo no chão, o que chamam o refúgio da pesca, né? Esse material indesejado. E aí as pessoas da comunidade, as pessoas mais carentes, iam lá e começavam a pegar para comer também, os peixinhos pequenos e tal. E aí a gente entrava naquele meio e começava a catar peixe também, colocar nas caixas para levar para os pinguins. Então os pinguins no começo do plano, eles comiam linguado, pescadinha, cabeça dura. E aí esses peixes, eles não são os peixes adequados para os pinguins, porque eles têm a carne branca, não tem a carne gordurosa, aquela carne vermelha da sardinha. Né? Então, os pinguins também eles tinham dificuldade de ganhar peso. Né? A gente tinha que fazer um esforço muito maior, tinha que alimentar muito mais. Nem sempre tinha alimento disponível, sim, para dar em grande quantidade. Então, eram os pinguins mais magrinhos, antigamente. E aí, a partir desse momento, em 2012, que a gente começou a ter recursos, aí deslanchou. Nunca mais a gente deu um passo para trás. E aí, disso aí você presta serviço para uma empresa, daqui a pouco a outra empresa também consegue te contratar para outro serviço, porque ela confiou, viu que deu certo o trabalho com a outra, né? E por aí vai. E aí é bem importante, né, focar nessa questão de como você divulga, né, e como você busca as pessoas que podem pagar ou contribuir para que o seu serviço se mantenha, né? Porque às vezes a gente fica, foi a mesma questão que você falou com relação ao graduando, né? A pessoa acha que vai se formar, a empresa vem lá, o empregador vai pegar na mãozinha e falar: "Vamos lá, vamos trabalhar agora que você tem um diploma". Isso não é verdade nem para pessoa física, nem para pessoa jurídica, né? Para Então, ninguém. qualquer instituição, qualquer negócio, você precisa também começar a desenvolver habilidades nessas outras áreas. E como é que foi para vocês, assim, desenrolarem, né? Você já contou um pouco dessa história, mas você precisou fazer algum curso, ou você se juntou a alguma pessoa que tivesse conhecimento nessa área, que pudesse articular isso aí para vocês? Porque é um conhecimento que é muito importante, né? Sim, não, nessa área do contato com a indústria, não tivemos É. ninguém para orientar, a gente passou vergonha, inclusive, né? Então, quando a petroleira vinha ver a gente trabalhando para, né, para fiscalizar a coisa e tal, aí às vezes a gente estava de chinelo, de bermuda, ou coisa assim, e aí eles falavam: cara, né, não, tem a regra assim, assim e tal. Ou, por exemplo, a gente tinha uma organização muito descentralizada, com voluntário, né? E aí a gente ia meio que trabalhando no instinto, apagando incêndio, precisou estar aqui. Aí a petroleira falava: não, você tem que ter um organograma, quem é o líder, como é que vai organizar o trabalho e tal. Até questão mesmo de postura. Então, a gente tinha que, por exemplo, é muito complicado de explicar, mas em 2012 a gente recebeu muito pinguim, mas muito pinguim. E se você parasse um segundo para descansar, você atrasava tudo, ficava pinguim sem comer, não tinha como. Mas aí quando veio a petroleira, eles queriam que a gente parasse tudo para receber eles. Então, até isso a gente foi aprendendo, né? Como organizar, quem vai ficar, então, fazendo aquele trabalho para poder receber as pessoas e tal. E aí a gente foi aprendendo, né, na marra. E aí, curso para atender no ambiente industrial. A gente começou a pensar nisso. Não existe curso para veterinário trabalhar no ambiente industrial. Então, eu fiz o curso básico de segurança em plataforma, que é o CBSP, pensando já nas ocasiões que tivesse que embarcar numa plataforma para resolver um problema, que já aconteceu. Já fui atender uma garça numa plataforma de petróleo em alto mar. Né? Aí tem que fazer também treinamento de escape de um helicóptero submerso, chama HILT, a sigla, né? E aí você faz um teste, você faz uma capacitação, depois você faz a prova prática, você entra numa gaiolinha de ferro, vira de cabeça para baixo da piscina, aí você tem que sair dessa gaiolinha, primeiro do lado, agora do outro, agora pela frente, né? E isso aí é todo um mercado que existe, a gente fez. E aí uma coisa também que ajudou bastante é que a gente começou a prestar o serviço de atendimento a derramamentos de óleo, né, do resgate de fauna, derramamentos de óleo para os portos aqui do Espírito Santo. Então, realizando os exercícios simulados deles, a gente também ia ganhando experiência, certo? Então, se alguém hoje fala assim: eu sou veterinário, quero trabalhar nessa área, prestar serviço para a indústria, que curso que eu faço? Não tem, cara, não tem curso. Você tem que ir por esse caminho, fazendo o curso que as outras pessoas fazem. Por exemplo, esse curso que eu falei de trabalhar em plataforma, pintor faz, né, eletricista faz, pessoal que mexe com serralheria, né, o pessoal que solda, eles fazem também. Então, as profissões elas se reúnem ali para poder se capacitar nesse sentido, né? Agora, esse ano, acabei uma pós-graduação lato sensu de gestão de emergências e desastres, né?
Então, a gente começa descobrindo os cursos e fazendo. Mas se você voltar lá em 2012 ou em 2014, quando a gente começou a trabalhar para os portos, às vezes vinha um órgão, um licenciador, alguma empresa, alguém que falava assim, tá, mas qual curso você fez para se capacitar? Eu falava, não existe, né? E aí o curso é a gente que, hoje em dia, a gente dá os cursos, né, sobre os assuntos que a gente não consegue ter. Então, por exemplo, curso de limpeza de fauna oleada. A gente dá, a gente capacita várias pessoas e tal. Já aconteceu de uma indústria, pouco tempo atrás, me cobrar. Tudo bem, mas cadê o seu diploma de despetrolização de animais? Eu falei, cara, não tem, né? A gente capacita pela nossa experiência, mas eu não tenho um curso de despetrolização de animais. A gente pulou um assunto. Pinguim, sempre vem pinguim sujo de óleo. Então, isso também capacitou a gente na marra, né? A gente fazia as coisas do jeito que dava, com equipamentos mínimos para se proteger, e aí, com o passar do tempo, a gente foi melhorando. Então, hoje a gente tem uma estrutura perfeita para despetrolizar o animal. É bem interessante isso, né? Como quando você vai desbravando uma área, você vai criando coisas a partir do contato com áreas que, às vezes, teoricamente, não são nem correlatas, né? E aí você vai enxergando ali, pô, isso aqui é um conhecimento que eu preciso, ó, aquilo ali é um conhecimento que eu preciso. E a partir daí você vai montando uma base para poder oferecer esse conhecimento estruturado para pessoas que vêm depois de você. Então você abre ali uma frente também que eu percebo que tem sido muito forte na veterinária hoje em dia, que é essa parte de cursos, né, de capacitações, de treinamentos, que o aluno, principalmente na graduação, fica muito frustrado com uma série de coisas que ele não tem oportunidade de ter contato. E aí, às vezes, até para ter uma ideia de como é aquela vivência ali, se vale a pena ou não, né, se dedicar um pouco mais para conseguir atuar numa determinada área, eles ficam nessa, né, ansiedade, tipo, pelo menos fazer um curso aqui para ver como é que é, para sentir um pouquinho na pele, né, como é que é essa situação, para ver se eu me dedico um pouco mais ou não. Então, é Sim. bem bacana isso, né, você ir abrindo essa frente. O que eu acho mais importante dos cursos é o networking, é você conhecer as pessoas que trabalham naquela área, que conseguem oportunidade, coisa assim. Eu acho que hoje em dia, embora as comunicações, né, a internet tenha facilitado os cursos à distância, você não faz esse networking, né? Então você não olha olho no olho do palestrante, né? Se você não mandar um e-mail no perturbar ele esquece de você, ou ele nem sabe que você existe, porque é só tela com tela, né? Então essa questão do curso presencial ela é importante ainda, né? Porque você faz um curso presencial às vezes, e aí na própria troca de ideias ou na parte prática, algumas pessoas se destacam, e aí, né, o próprio palestrante ele vê, poxa, essa pessoa aqui, ó, dá jogo, né? No futuro eu posso trabalhar com ela e tal. E tem pessoas também que elas veem que não é para ela. Ela fala, bom, fiz o curso, foi boa experiência, mas não vai servir para mim, né? Não vou me dar bem. Ela fica quietinha no canto e tal. A gente perde tudo isso com o curso online. Eu fiz vários cursos na graduação que eu sei que não servem para nada. E tem coisas que eu nem ponho no currículo às vezes, que realmente não tem objetivo, né? Mas aí às vezes você faz um monte de curso online e você vai pôr no currículo porque eu fiz. Se você não fez o networking, não vai ajudar muito. Sim. E além do network, é questão de você colocar aquele conhecimento em prática, né? Porque se fazer um curso, na real, não vai te agregar nada se você não usar aquele conhecimento para alguma coisa. E a gente vai aprendendo realmente usando aquilo no dia a dia, né? Eu fiz curso quando eu estava na graduação de animais selvagens, aí a gente coletou sangue de uma cobra, uns negócios assim, que assim, para eu ter aquele contato ali, aquela experiência, para mim foi bacana, foi legal. Também não bota no currículo, porque, gente, que eu uso disso hoje em dia? Nada, né? Trabalho com o quê? Grandes animais, tipo, cavalos, vacas, né? Passo muito longe da cobra, aí teve albatroz, teve um monte de coisa lá que surgiu. Mas foi interessante, a gente passeou na parte de acesso restrito do Zoológico do Rio, viu o viveiro de reprodução de Ararajuba. Então, assim, é bacana, Legal. né? Mas se você vai usar isso realmente no futuro ou não, aí já são outros 500, né? Isso. E aí, Luiz, o que você hoje, né, com toda a bagagem que você tem, com as experiências e com os desafios que você enfrentou, né, junto aos seus colegas de trabalho também, junto ao seu orientador, junto às pessoas que você veio conhecendo, o que você diria para o Luiz que entrou lá na graduação, né, que não tinha essa ideia, né, exatamente de trabalhar nessa área, estava ali de mente aberta, querendo ver o que ia ter de oportunidade, mas o que você diria, assim, que talvez pudesse dar uma ajuda para ele aí nessa trajetória? Eu cometi muitos erros, eu acho, na faculdade, mas eu não me arrependo de nenhum. Eu me dedicava muito à vida pessoal, à parte do lazer,
E aí eu tinha a impressão de que eu não seria um bom veterinário, né? Porque como é que eu posso explicar? Eu sou o cara que eu fico muito entediado, eu dormia nas aulas, pode perguntar aos professores, eu não gosto de ficar parado e ouvindo as pessoas falando. E é uma coisa mais forte do que eu ouvir um sono absurdo. Então, às vezes, eu ficava lutando, eu assistia a aula assim, tentando não dormir. Mas acontecia, às vezes, eu dormia. O professor Leandro Abreu já me acordou, eu estava assim na cadeira, assim, E não foi por desrespeito que eu queria nada. Eu, sei lá, desmaiei, apertou um botão. Então, e aí eu sou o cara que eu pegava, eu lia a matéria, pouco antes da prova, ou então eu chegava na sala de aula, 20 minutos antes da prova, e falava assim, quem tem matéria aí? Pegava o nerd, pegava o caderno dele ali, fazia a prova e passava. Naquele momento isso é bom, mas a longo prazo você não assimila esse conhecimento, isso não é bom. Então eu tinha essa consciência, eu falei assim, cara, eu vou formar, se eu for um clínico, eu não vou ser um bom clínico, né? Eu não vou ser um bom profissional. Então eu já estava com essa coisa pensando assim, eu tenho que fazer uma coisa diferente, criativa. E o IPRAN, ele é isso, né? É o que você falou, criatividade, a definição de criatividade é isso. É você pegar referências diferentes, conectar e criar coisas novas, né? Padrões que não são comuns. E é isso que a gente faz no IPRAN até hoje. Até hoje eu faço isso. Então, no IPRAN, por exemplo, eu tenho uma consciência que eu não sou um bom veterinário clínico. E aí eu fui contratando veterinários melhores do que eu, né? E várias outras áreas também. Então, a gente foi melhorando o IPRAN. Então, se eu volto no passado e falo assim, eu vou mudar tal coisa, talvez não existisse o IPRAN hoje, né? Eu dedicava muito ao lazer, tinha banda, fazia farra, coisa e tal. E aí, se eu me focasse mais sei lá, entendeu? Talvez eu estaria trabalhando uma coisa mais convencional hoje e talvez sem estar realizando essa vocação. Então, todos os erros são importantes. Eu sou uma pessoa que nunca se arrepende de nada, assim. Às vezes eu fiz uma besteira muito grande, eu cometi uma decisão que teve consequências graves, mas eu aprendi, e o aprendizado, né, para frente, ele também tem um peso maior, né? Então, é uma pergunta muito complexa de eu responder. Eu não diria nada, eu diria, faz aí o que você está querendo fazer. As coisas invertem também, né? Assim que eu fundei o IPRAN, a minha vida acabou. Acabou a diversão, acabou tudo. Eu sumi para os amigos, perdi namorada, fiquei 1 ano sem ver minha família direito, em 2012, aquele ano doido que eu te falei dos pinguins. Né? Tipo, não fiquei sem ver minha família, mas assim, numa Páscoa, num feriado qualquer, eu fui lá almoçar com eles domingo, todo sujo de cocô de pinguim, depois eu voltei para o IPRAN. Mas não, de ver fim de semana, passear com a família, não, de jeito nenhum. Então, assim, só em 2014, que foi o primeiro ano que não veio o pinguim de novo, né, desde daquele ciclo, que eu voltei a viver. Que aí eu comecei a fazer o mestrado no VV, né, conheci a Natiele, minha namorada, e hoje esposa, mãe do meu filho, e aí eu comecei a viver, entendeu? E hoje em dia eu ainda sou muito sugado pelo trabalho, eu tenho que fazer um grande esforço, às vezes, para parar, respirar, fazer alguma coisa, né, me divertir, né, e já fui pior, mas as pessoas cobram, né, a Natiele me cobra, minha família cobra, então hoje em dia eu estou melhor, estou conseguindo equilibrar mais. Hoje em dia, então, o IPRAN já está bem estruturado, você consegue se manter trabalhando no IPRAN ou você faz outros trabalhos? Nesse período que você falou, né, que vocês quase fecharam, que era bem difícil conseguir viabilizar o trabalho, além de pegar dinheiro emprestado, né, que é uma estratégia que funciona ali durante o período, fazer dívida, pagar dívida, você tinha que associar isso, você conseguia associar isso a alguma outra atividade remunerada ou não? Rapaz, nessa época do começo do IPRAN, né, até 2014, a gente não tinha segurança de viver do IPRAN. Mesmo com a petroleira, com os serviços todos, o nosso salário não era muito grande, né, porque a gente sempre teve essa coisa assim, a gente acredita muito no IPRAN. Né, então, por isso que eu falo, quando eu sumia, que eu não via família nem nada, porque a gente fazia tudo no IPRAN, gente. Eu já dormi no IPRAN por causa de greve da CUT fechando as pontes. Né, naquela época de 2013, que era moda fazer protesto, fechar tudo. Eu dormi no IPRAN para poder ter a garantia de que no outro dia teria alguém para alimentar os pinguins. Então nesse período todo, fiz vários bicos. Tá? Eu e os outros diretores do IPRAN. A gente fazia bico. A gente trabalhava num curso de capacitação não, um curso preparatório para pessoas que iam concorrer ao concurso da Petrobras. E eu era o cameraman, editava os vídeos, a outra diretora do IPRAN era a secretária, que pegava a mensalidade dos alunos, anotava, fazia tudo. E a gente fazia isso de noite. A gente saía do IEMA, trancava, deixava os pinguins bonitinhos alimentados, pegava um ônibus, que nem carro a gente tinha direito, às vezes, e de ônibus lá para a FDV, na Reta da Penha,
filmava, fazia tudo, acompanhava a aula, depois ia embora de ônibus, né, junto com os alunos da EMESCAN, 11 horas da noite, e a gente morava em Vila Velha, a maioria dos membros do IPRAM. Então, assim, foram épocas bem difíceis, né? Bicos fiz diversos. Participei de uma exposição, fui o veterinário responsável numa exposição de animais exóticos. Na verdade, era uma exposição bem ampla, sobre vários assuntos científicos e tal. Tinha a parte dos animais exóticos. Tinha um jiboia, tinha um rãs, tinha um tucano, lá no Palácio Anchieta, na Cidade Alta, no centro de Vitória. E aí, isso, mesma coisa também. Aí tinha que sair do IPRAM de dia, às vezes, para lá ver o bicho, tinha algum problema, resolver e tal, voltava para o IPRAM, aí no outro dia eu ficava o dia inteiro lá por conta. Então, era uma vida muito pesada para a gente. Foi muito pesado fazer o IPRAM chegar onde chegou hoje, né? Não é fácil. Acho que ninguém que empreende, né, vai ter uma história muito diferente dessa. Todo mundo faz muitos sacrifícios, né, para que depois você possa falar, agora está tranquilo, agora está indo bem. Então, eu vou te falar que em 2014, a partir de 2014, eu comecei a viver do IPRAM e parei de fazer bico. Como eu sou uma pessoa que muito criativa, gosto de fazer coisas diferentes, não consigo ficar parado, hoje eu me distraio na área da literatura. Sempre gostei muito de escrever, e aí recentemente eu fiz um livro sobre a história de um pinguim, a viagem do pinguim, relatando todos os problemas que eles passam no mar, aí ele encalha, vai para a reabilitação, e aí acabou de ser aceito por uma editora. Aí já foi revisado e deve ser publicado em algum momento. Então é uma área que eu me aventuro também, como autor, Luiz Felipe, né? Esquece o veterinário, é uma parte que eu gosto também, mas é mais por hobby. É muito bacana isso, né? E eu acho que é uma questão importante também, porque, na verdade, todo mundo tem múltiplos talentos, né? Se a gente parar para pensar, a gente consegue fazer muito mais coisas além de ser profissional de uma área específica, né? E, às vezes, a gente fica tão absorto ali na graduação, no estudo, né, na prova e trabalho e tal, que a gente não para olhar para essas outras atividades que, às vezes, trazem uma recompensa, mesmo que não seja financeira, né, para a gente também. E, Sim. às vezes, a integração entre essas partes, né, que compõem a gente vai trazer um resultado bem bacana. Então, com certeza, a sua experiência como veterinário também agrega na própria história que você constrói lá do pinguim como escritor, né? Então, Sim. é bem bacana isso aí, é bem interessante. E aí, Luiz, que recado você teria para dar, então, para os estudantes de veterinário ou para os aspirantes a médicos veterinários que têm interesse em trabalhar nessa área de animais marinhos como você? Certo. Tem umas dicas. A pessoa, quando ela conseguiu passar no estágio, no voluntariado, ou supervisionado que seja, e vai para alguma instituição fazer esse trabalho com animais marinhos, ela tem que pensar que ela está indo para ajudar, não para ser ajudada. E como eu falei no começo, tem muita gente que acha que tem que puxar pela mão e explicar como é que é. Não, você está indo lá para ajudar, cara. Né? Em qualquer lugar tem que ser assim, mas nos animais marinhos é especial. Por quê? Porque é muito comum você ir para uma ONG, para uma instituição, que vai precisar da sua ajuda para limpar. Então, o bicho ele defecou, saiu sangue, caiu soro fisiológico no chão e tudo mais. Às vezes não vai ter uma pessoa de limpeza. O IPRAM tem 2 anos, na pandemia, desde 2020, que a gente tem uma pessoa para limpeza. Até então, eram os biólogos, tratadores, veterinários, todo mundo fazia um pouco da limpeza. Então, assim, às vezes o estagiário, no primeiro período de veterinária, lá no IPRAM mesmo, fala, eu não vim aqui para limpar, eu não vim aqui fazer isso. A gente, então tá bom, muito obrigado, pode... A gente acaba dispensando a pessoa, e eu tenho certeza que é assim no Brasil inteiro, na maior parte dos lugares. Né? Ninguém suporta uma pessoa com uma alta capacidade técnica, um grande conhecimento, mas que seja arrogante. Então, sempre vá com humildade para esses lugares também. Né? Eu acho que hoje em dia, apesar de ter muita oportunidade de trabalhar com animais marinhos, de fazer um estágio, também tem muito mais gente concorrendo. Na minha época, não tinha. Então, não é fácil você passar numa seleção. Né? Um exemplo assim, de questão de arrogância, as pessoas às vezes vão entender melhor com o exemplo. Aconteceu no IPRAM 6 anos atrás, em 2015, 7 anos atrás. Foi uma estagiária, era até da UVV, se eu não me engano, veterinária. Aí ela se achava também. Aí tinha um pinguim com um problema na patinha, e aí a gente tratava, fazia um curativo, bandagem, trocava tudo de não sei o quê, aí ela vinha. Mas por que não coloca gesso, não imobiliza com gesso? Aí os nossos estagiários mesmo, né, eles falaram assim, cara, o pinguim fica na água, como é que o gesso vai ficar na água?
Aí tinha outro pinguim que ele tinha um ferimento em um dedo. Os pinguins, o pé deles é igual ao do pato, certo, gente? Tem membrana interdigital. E aí ele tinha um ferimento num dedo, mas aí tinha que fazer o curativo no pé todo, né? Aí veio essa mesma estagiária lá. Por que vocês não enfaixam só o dedinho? Fica fazendo o curativo no pé todo. Aí a gente só olhou assim, apontou o pé, mostrou o pé, continuou trabalhando. Nem respondeu. Como é que você vai enfaixar com a membrana interdigital no meio do dedo, né? Não tem como. Então, tem gente que vai lá para falar, para mostrar que sabe, falar uma coisa. Né? Vá para ouvir, né? Vá para aprender e para ajudar, não para ser ajudado. Né? Tem que ter uma postura humilde, gente. E aí, o mais importante nisso tudo é o networking. Por isso que eu falo da postura humilde. Porque não adianta você ter feito um monte de curso de animal marinho, da área. Não é isso. Você não vai numa instituição, a pessoa vai pegar a lista e falar assim, nossa, quantos cursos essa pessoa fez? Ela é insuportável, mas ela tem muitos cursos legais e vamos manter ela aqui. Não. Aí vai chegar uma pessoa que não tem curso nenhum e vai trabalhar, vai ajudar, vai fazer tudo, e ela está aprendendo quando ela está fazendo, e eles vão falar assim, vamos manter essa pessoa, porque ela ajuda, ela é simpática, ela se dá bem com todo mundo, né? Então, assim, os estudantes hoje em dia eles têm que prestar atenção nisso, né? O networking é importante. E as coisas boas que a gente faz, elas não se propagam com facilidade. Ninguém sai por aí falando, olha, tem uma pessoa tão boa ali no Espírito Santo, tem uma pessoa tão boa no Rio de Janeiro. Mas as coisas ruins que a gente fala, vão saber de você até na Bahia e no Rio Grande do Norte. Tá? Vão saber de você até no Rio Grande do Sul. Olha, tem um estagiário ali que chutou o pinguim. Nossa, o Brasil inteiro vai saber, a reputação sua vai estar queimada. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Fazer um networking bom, né? E é essa rede de contatos que vai te ajudar. Então, por exemplo, teve uma veterinária que trabalhou no IPRAM, por outros motivos pessoais, foi embora, ela era de outro estado. Né? Mas a gente adora ela, até hoje a gente gosta muito. E toda seleção que ela faz, eu faço uma carta de recomendação para ela, falando que ela é a melhor veterinária, que ela é muito boa e coisa e tal. Né? Às vezes o pessoal me liga e eu confirmo o telefone, eu conto, não, é muito boa e tal. Então, assim, o networking ele é importante. Né? Você tem que ter amigos, tem que ter pessoas que falem bem de você quando você precisar. Com certeza isso é extremamente importante, né? Porque é bem o que você falou, né? Notícia ruim, né? E a fama ruim se espalha muito facilmente. E tem essa questão. Às vezes a pessoa tem uma preocupação tão grande com o conhecimento técnico, mas no final das contas o que faz ela permanecer ou não, ela conseguir abraçar uma oportunidade ou não, é o relacionamento interpessoal. Porque uma Sim. pessoa que é insuportável, mas é muito qualificada tecnicamente, não necessariamente ela vai se encaixar bem ali. E o técnico, né, a gente parte do pressuposto que a pessoa consegue aprender. Agora, o caráter, né, a facilidade de trabalhar em equipe, aquela pessoa que é proativa, né, que vai lá e realmente está preocupada em, às vezes, adiantar o que precisa ser feito, então ela está de olho ali naquela dinâmica, já sabe que a próxima vez que você for fazer lá o curativo no pé do pinguim, você vai precisar de uma atadura desse tipo, você vai precisar desse material, daquele material. Isso é extremamente importante, né? E eu achei essa sua fala muito bacana, né? Da pessoa realmente ter essa percepção de que ela está indo para ajudar e não para ser ajudada, né? Porque é uma postura que a gente vê bastante hoje em dia no pessoal. Ah, eu estou aqui, nossa, como assim não tem ninguém me servindo água com gelo? Filho, É um por fato. favor, né? Às vezes as pessoas acham que todos têm obrigação de servir ela, de puxar pela mão. O estagiário no primeiro dia, às vezes ele acha que a gente tem obrigação de pegar ele. Nossa, faz a cirurgia, seja meu auxiliar na cirurgia, por gentileza, né? Vai lá mexer na tartaruga. Não é assim, gente. A gente tem que ir conquistando as pessoas, né? A gente tem que mostrar o nosso valor. É isso que falta hoje em dia, eu acho. Sim. E aí, dentro das atividades do IPRAM, vocês trabalham com pinguins, mas trabalham com outras espécies também. Isso. Então, com a nossa entrada na indústria, em 2016 a gente a gente foi contratado, né, terceirizado, para fazer parte do projeto de monitoramento de praias aqui no estado. Então, de determinado trecho, né, do Rio Doce até o sul do Espírito Santo, os animais vêm para a gente, vivos ou mortos, né, tartaruga marinha, outras aves marinhas. E aí os pinguins sumiram. Os pinguins sumiram. Desde 2014, que eu falei, quando eu voltei a viver, devido ao pessoal, eles só vieram em grande quantidade em 2015 e 2020. Nos outros anos vieram muito pouco. Tem ano com 1, tem um ano com 4. Então, assim, se a gente ficasse só no pinguim também, a gente estaria parado agora. Então, exatamente, teve esse ponto da virada, né? Em 2014 acabou o pinguim, em 2016 a gente começou a atender vários outros bichos. Então, a gente teve momentos que a gente tinha 20 tartarugas marinhas no pranto, sendo atendidas simultaneamente.
né? Então, tartaruga marinha dá um trabalhão também, né? Apesar de ser a quantidade menor que o pinguim, cada uma fica numa caixa d'água individual. Aí você tem que trocar a água dessa caixa d'água quando ela tem diarreia, quando ela suja. Todo dia você vai ter que trocar, né? É um trabalho diferente dos pinguins, que elas são mais pesadas. Às vezes a tartaruga ela pode machucar, mais com o pinguim se debatendo, né? Algumas que são mais carnívoras, as espécies, elas tentam morder a gente, é muito perigoso também. Então é todo um desafio diferente. E as aves marinhas também é outra coisa, também é diferente do pinguim, porque elas voam. A equipe tem que fazer reabilitação de algumas, colocar elas no mastro e fica fazendo gangorra assim para ela bater a asa e exercitar a musculatura, né? Porque a gente não tem um corredor de voo, uma estrutura grande, né? Então, até aproveitando o gancho, a gente adquiriu um terreno aqui em Vila Velha, perto do mar, ali na Praia dos Recifes, na Barra do Jucu, e a gente vai fazer o nosso centro de reabilitação lá no futuro. Então, a gente já tem a previsão de fazer recintos bons para os animais poderem nadar, distâncias maiores, para as aves poderem bater asa, voarem, desenvolverem mais rapidamente, né? Acho que todo o trabalho vai ficar muito melhor, né? A gente não pode ficar nunca satisfeito. Eu acho que foi uma situação muito, muito bom, foi uma benção a gente ter conseguido a relação que a gente tem com o IEMA hoje em dia, de poder usar aquela área e tudo mais, mas a gente sempre está pensando melhor, tá, e agora? Como é que eu vou melhorar no futuro? Vamos fazer o IPRAM ficar daquele jeito, né? Então a gente não pode ficar acomodado também, não. Sim. Luiz, muito obrigada pelo seu tempo, né, pelas suas histórias, foi muito bacana ouvir um trechinho aí, né, dessa sua experiência, da Fundação do IPRAM, todos os perrengues, né, que vocês enfrentaram. Acho que com certeza você tem uma equipe, né, bem bacana e muito sólida ali. Acho que a questão das amizades também, né, você ter pessoas com as quais você trabalha e você tem uma boa relação e que vocês conseguem ali se apoiar mutuamente nos momentos de dificuldade, porque na hora da glória, né, aparece gente de tudo quanto é lado para aproveitar. Agora, na hora do perrengue, é que a gente precisa realmente de uma rede de apoio ali, familiar, Exatamente. né, de amigos, para poder aí desenvolver um trabalho no qual você acredita, né, e que ao longo do tempo começa a dar frutos aí, a gerar impacto, né, positivo aí na sociedade, na medicina veterinária, enfim. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. E vamos pedir para o pessoal que está assistindo, então, se gostar do vídeo, né, curtir, compartilhar, se inscrever no canal, enviar perguntas, né? A gente compartilha também o seu e-mail de contato aí para quem quiser saber um pouco mais do seu trabalho, né? Quiser entender Sim. e ver se tem alguma oportunidade bacana, né? Os cursos que vocês oferecem, enfim. E aí a gente volta na próxima semana com outro médico veterinário falando sobre a sua área de atuação. Até lá!